Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema aí, você sempre foi filho de Deus. Mas Wilson, se eu sempre fui filho de Deus, por que Jesus então teve que vir para morrer e me salvar? Nós vamos entender isso, beleza? No último vídeo também eu falei que a Nova Jerusalém, Jerusalém de Cima, a Livre, a Nação Santa, ela passou então a funcionar no seu pleno vapor, seu pleno vigor, tá? A partir do ano 70, após a queda de Jerusalém. Mas, no entanto, é bom salientar que ela passou a vigorar, tá, para nós, aqui nesse plano, a partir dessa data. 70 era comum. Ok? Mas ela sempre esteve ativa antes da fundação do mundo. Sempre esteve ativa no céu. Tá? Tanto é que ela projetava a sombra sobre a nação de Israel, ou seja, a nação de Israel era uma cópia, ou seja, era uma sombra da Jerusalém de Cima. Então a Jerusalém de Cima sempre existiu, sempre funcionou, tá certo? Mas para nós, no entanto, só a partir do ano 70, após a queda de Jerusalém, às mãos dos romanos, beleza? Outra coisa também que eu quero salientar aqui, para que cada vez mais fique gravado na nossa mente, é a questão do número 40. Lembra que eu falei lá que o número 40 é muito importante na Bíblia, os 40 anos, né? Que Jesus foi batizado com 30 anos, e após 40 anos a nação de Israel caiu, ok? Foi destruída. E Jesus falou sobre dores de parto. Ah, Wilson, mas por que você está falando isso? Porque uma gestação ela dura 40 semanas. Então é importante já ir gravando essas coisas para nós entendermos as outras coisas que virão, beleza? Outros conhecimentos, outros entendimentos da palavra de Deus, certo? Pois bem, então aí nós vamos falar sobre isso, que Deus ele trata com o nosso espírito e não com a nossa carne, certo? E aí eu vou mostrar que nós sempre fomos filhos de Deus, beleza? Sempre fomos, antes da fundação do mundo. E eu vou mostrar os textos aqui, ok? E falar sobre isso aí, tá? Bom, Wilson, então vamos lá. Como é que então você mostra para nós que nós somos filhos de Deus, sempre fomos, tá? E que Deus trata com o nosso espírito e não com a nossa carne, certo? Decaída. Vamos lá. Vamos ler aqui um texto, alguns textos, beleza? E aí nós vamos entender, tá? Vocês lembram que quando Jesus, ele, na última noite, ele foi orar e ele falou para os discípulos, olha, fica aqui vigiando e tal. E aí Jesus retornou, eles estavam dormindo. Isso aconteceu, se não me engano, por 2 ou 3 vezes, beleza? Mais detalhes à parte, quando Jesus pega eles ali dormindo, Jesus disse isso aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, Jesus ainda não havia morrido, ainda não havia se sacrificado. Os discípulos ainda não haviam entendido o pleno papel de Jesus, a sua missão aqui na terra, mas, no entanto, Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Beleza? Então, o espírito ele sempre esteve pronto, tá? Porque eu vou mostrar aqui que nós já vivemos no céu, tá? Nós já moramos no céu. Nós estamos aqui tendo experiências carnais. Talvez vocês já ouviram falar isso, mas eu vou mostrar aqui na Bíblia, beleza? Muito bem. Vamos em outro texto. Vocês lembram, né, que a torre de vigia, ela sempre pega essa passagem aqui na questão da desassociação lá, tá? Quando aquele homem estava convivendo ali, então, tendo relação com a sua madrasta, e o apóstolo Paulo, então, ordena que aconteça isso aqui com ele. Veja só. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que, note, o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Beleza? Então vocês entenderam aqui que a carne, tá, de nada vale. Jesus falou a carne é fraca, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo. Corroborando então com o que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Beleza? Muito bem. Outro texto que nós vamos ler aqui. Lá em Eclesiastes capítulo 12, nós vemos isso aqui, ó. O corpo volta ao pó de onde veio.
certo? E o espírito volta para onde? Volta para Deus, e o Deus, ou seja, o nosso espírito veio do céu, tá certo? Aqui para a terra. E acontece o seguinte, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que todos, tá? Porque depois, tudo isso que eu estou falando, eu vou fazer um vídeo mostrando que existe duas categorias de pessoas aqui na Terra. Tá certo? Duas classes. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Tá certo? E aí, por que eu posso afirmar que você é um filho de Deus? Porque se você está assistindo esse vídeo aqui, tá? É porque você está buscando coisas espirituais. E se você está buscando coisas espirituais, você é um filho de Deus. E sempre foi. Beleza? Eu vou fazer uma ilustração aqui, antes de ler esse texto aqui, tá? Para vocês entenderem a nossa posição perante Deus, de filhos, certo? Filhos do rei. Vamos lá. Eu já falei aqui, dei uma pincelada num certo vídeo, sobre aquele desenho chamado Enrolados, tá? E vocês devem se lembrar, e se você nunca assistiu esse desenho, é bom que você assista, beleza? Os Enrolados, ou só Enrolados, tá certo? Então tem ali acho que é Rapunzel, beleza? Ela mora ali num castelo, olha só, numa torre. Beleza? Olha como é que vai ser legal essa ilustração. Ela mora ali numa torre, numa alta torre. E a sua mãe, então, a mantém ali pelo medo. Porque a menina vai crescendo e ela quer conhecer o mundo lá fora. Não lembra bem? Né? Mas a sua mãe coloca muito medo nela. Toca o terror na vida daquela menina, dizendo que lá fora nada presta, tudo é perigoso e tal. E a menina confia nisso. Mas lá dentro bate algo nela dizendo que tem algo errado. Entendeu? E nós sabemos o que é esse algo errado. Porque ela então foi sequestrada, ela é filha de reis, beleza? Mas no entanto ela é mantida cativa ali. Por quê? Porque a sua mãe, ela se mantém jovem através do quê? Através do poder do cabelo da menina. Não é isso mesmo? Então veja bem, você e nós sempre fomos filhos de Deus. Mas, no entanto, essas torres que estão levantadas no mundo e por Satanás, o nosso sequestrador, né, porque o apóstolo Paulo não fala isso, tome cuidado para que ninguém vos leve como presa sua. Ou seja, para a prisão, num sequestro. Então nós somos sequestrados, certo? Pelo inimigo das nossas almas, das nossas vidas. O inimigo de Deus. Nos sequestrou. Nos colocou nesses alçapões, nessas torres, beleza? Nessas prisões. E, por exemplo, no caso, como nós somos da torre, tá? A torre vive do quê? Vive da energia das pessoas, das testemunhas de Jeová. Suga ali a energia. Então, essa energia das testemunhas de Jeová mantém, então, o tal do corpo governante lá, bonitos, joviais, cheios de ouros, certo? Riquezas, tá certo? Assim como aquela mulher, a Vilma, vivia ali às custas da energia da Rapunzel, entendeu? Até que chega então alguém lá e liberta a menina. Mas vocês notam que quando ela é liberta ali, quando ela sai da torre, ela fica naquele sobe e desce, não é? Há momentos que ela está muito feliz, que alegria, que não sei o que, a liberdade, não sei o que e tal. Mas daqui a pouco ela se deprime, porque ela começa a se lembrar do terror que a sua mãe colocava. Né? Ela começa a se lembrar, puxa, aqui fora é tudo perigoso. Eu acho que minha mãe tá certa. E lembra da música que a Vilma cantava lá? Sua mãe sabe demais. Sua mãe sabe mais. Confia na sua mãe, ela sabe mais. Veja, você quer uma ilustração melhor do que essa? Para você então acordar e se libertar aqui na mente? Entender que aqui fora tem vida? Entender que aqui fora nós temos liberdade em Cristo Jesus? Nós não somos filhos da Vilma, Torre de Vigia, certo? Você não é filho da Torre de Vigia, Vilma lá, entendeu? Você é filho do Rei, Jesus Cristo, e Ele está te libertando. A princípio você fica com medo, tá? Eu já estou conversando com algumas pessoas, eu já venho conversando com várias pessoas que saíram da torre e outros que ainda estão na torre, tá? E que elas ficam, puxa, mas isso seria muito maravilhoso.
Se tudo isso for verdade, vai ser muito bom. E é verdade. Entendeu? Então vai ter lapsos assim de alegria, de êxtase, porque está entendendo, está se libertando, está entendendo que sempre foi filho de Deus. Mas, no entanto, daqui a pouco vem as lembranças, os traumas que a Vilma colocou na cabeça, dizendo que aqui fora tudo é do diabo. E aquela moça, Rapunzel, na verdade era o contrário, ela estava vivendo com o próprio demônio, que era sua mãe, a Vilma. Entendeu? Sugando ali a energia dela. E aí, depois, nós vemos o desfecho, tá? A Rapunzel encontrando realmente os seus verdadeiros pais, ela encontrando a sua verdadeira identidade, então ela sentia que tinha algo. Então vocês que estão presos aí na torre, vocês sentem. Por que vocês vêm aqui assistir nossos vídeos e tudo mais? Porque lá no fundo vocês sentem que são filhos de Deus, com agravante que estão presos, tá? Então, nós temos, na verdade, muita pena de vocês e queremos libertar vocês. Entendeu? E também vocês devem se lembrar, olha coisas que vai me ocorrendo aqui. Vocês lembram, por exemplo, que quando aquele rapaz ele tenta libertar ali a Rapunzel, ela bate nele, ela dá umas frigideira, né? Bate com a frigideira na cabeça dele e tal, acaba com ele lá. Entendeu? Porque ela entende que ele é o inimigo. E na verdade ele só está querendo trazer libertação para ela, porque ele percebe que ela está presa. Entendeu? Então nós tomamos várias frigideiradas aqui na cabeça, beleza? Tem hora que a gente fica até meio assim tonto de umas coisas que vocês falam aí, mas beleza, daqui a pouco nós recuperamos e vamos para cima de novo. Tá certo? Então é isso. Bom, quer ver só o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó? Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ué, isso, mas você falou que nós sempre fomos filhos de Deus, mas aí está falando que Jesus nos adotou? Lógico, Jesus nos adotou, isso é verdade. Nós éramos filhos de quem? De Deus. O que aconteceu? A nossa relação com Deus foi cortada pelo pecado. Quem que veio aqui pagar o preço? Jesus. Ele nos adotou. Entendeu? Então, a filiação nossa sempre foi do Pai. E Jesus nos adota, então. Depois nós vamos ser devolvidos. Lembra que depois Jesus devolve todas as coisas ao seu Pai? E próprio Jesus se sujeita. Beleza? Então, isso depois eu vou falar sobre Jesus, a questão que vocês ficam muito, mas vocês ficam falando que Deus é Jesus, Jesus é Deus. Depois a gente vai falar sobre isso. Por hora, eu quero aqui bater nessa tecla que você sempre foi filho de Deus. Tá? Nós estamos, na verdade, nós somos pessoas espirituais tendo experiências carnais. E não ao contrário. Nós não somos pessoas carnais tendo experiências espirituais. Não. Entendeu? Quem fala isso para vocês não está pautado dentro da Bíblia. Entendeu? Tem um outro texto, eu vou ver se eu esqueci, tá? De achar aqui, mas eu vou falar aqui, parafrasear, e vocês depois dão uma pesquisada, beleza? A Bíblia diz que Jesus também participou de carne e sangue, tá? Quando eu diz também participou de carne e sangue, porque nós estamos participando de carne e sangue. Então Jesus também está participando de carne e sangue, assim como nós estamos participando. Aí vocês lêem esse texto aí, tá? Mostrando então que nossa origem é celestial. E por isso que nós, tá, não conseguimos nos enquadrar no mundo, porque nós não somos dessa fonte, nós não somos do mundo. Entendeu? Nós somos cidadãos dos céus. É por isso que nós não conseguimos. Jesus ele vai falar isso, certo? Vós sois daqui de baixo, nós somos lá de cima. Entendeu? Vocês também devem se lembrar que Abraão, por exemplo, ele levantava tendas e sempre não ficava em um lugar. Por quê? Porque eles sabiam que a cidadania deles era celestial. Entendeu? Não era algo aqui na terra. Por isso que eles não fixavam residências aqui. Tá? Porque a morada deles é no céu. Jesus não falou, né? Vou para o Pai, vou preparar a morada. Então, porque nós somos filhos do Rei. Tá certo? E é para lá que nós vamos após a nossa morte. Não falou ali? O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Tá certo? Aí depois, como eu já disse, eu vou falar sobre a outra categoria
tá? Aí vocês vão falar, puxa, realmente, né? Existe duas sementes, o joio e o trigo. Já estou até dando aqui uma palhinha, né? O grupo do joio e do trigo. Muitos ficam dizendo assim, e o trigo é aquele que fica na igreja e tudo mais, mas nada a ver. Tá? Nós vamos entender que isso é mundial, é abrangente, não é uma coisa local. Tá? Isso já surgiu lá no Jardim do Éden e depois não vou ficar aqui já contando os detalhes aqui, beleza? Então, veja bem, quando você entende que você é filho de Deus, entendeu? E que seu espírito, na verdade, está pronto, então você começa agora a ler a Bíblia com outro olhar. E é essa a ideia, que você lê a Bíblia com os olhos espirituais abertos. Veja, o apóstolo Paulo falou assim, que o Deus desse século aqui, o Deus enfim, que o Deus tem cegado a mente dos incrédulos, tá? O inimigo de Deus, para que não penetre o brilho da gloriosa das boas novas. O que é as boas novas? As boas novas é isso, é boas novas de libertação. Entendeu? São boas notícias de que você é filho de Deus. E sempre foi. Tá? Outra coisa, Jesus ele disse que as ovelhas ouvem a sua voz. Tá? Então, quando uma pessoa ela escuta a voz de Jesus e ela é filha já de Deus, ela desperta. Entendeu? Por exemplo, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que uma certa vez o apóstolo Paulo estava pregando junto a um riacho, e a Bíblia diz que a Lídia despertou, Deus abriu o coração da Lídia, e ela despertou e ela entendeu. Entendeu? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falava várias vezes que ele ia pregar para os eleitos. Porque os eleitos, eles vão ouvir e vão corresponder. Tá? Mas Wilson, mas nem todo mundo corresponde, não tem problema. Muitos vão morrer sendo filhos de Deus, morrer dentro da prisão, morrer dentro dos alçapões, mas depois que a carne for destruída, que a pessoa morre, ela volta para Deus que o deu. Entendeu? Então, a ideia desse canal aqui é fazer com que vocês, a tempo, acorde, para que vocês possam usufruir as bênçãos de Deus à nossa disposição. Tá? A Nova Jerusalém, ela está em operação, beleza? Deus está então levantando homens, até a Ana Paula comentou aí, né? Sobre a questão da designação através do Espírito Santo de Deus, que Deus levanta homens, tá? Para poder então assim liderar, para poder libertar e assim por diante. Deus tem feito isso constantemente, entendeu? Sempre vai se levantar líderes para poder então libertar as pessoas, tá? Outra coisa também interessante, quando você passa a entender que você sempre foi filho de Deus e que os filhos de Deus, uma hora ou outra, vão acordar, e que aqueles que não acordarem, eles vão acabar morrendo nessa condição, sem despertar, mas, no entanto, mais uma vez batendo na tecla, o seu espírito estará salvo, entendeu? Porque, veja bem, de alguma maneira essa pessoa vai confiar em Deus, vai crer em Jesus Cristo. Isso é um detalhe importante também que eu não posso deixar passar aqui, tá? A pessoa que é filho de Deus, em algum momento, ela vai crer em Jesus Cristo. Mesmo vocês que estão na torre de vigia, vocês creem em Jesus Cristo. Então, automaticamente, vocês passam a ser filhos de Deus. Entendeu? E a Bíblia diz que nenhum vai se perder. Olha que interessante, Jesus falou isso. Nenhum que é de Jesus vai se perder. Pode ser no último suspiro. Essa pessoa, tá? Já tem até vídeos aí, pode ver pessoas aqui no último suspiro, ela passa então a confessar Jesus Cristo. Nenhum vai se perder. Olha que boa notícia. Nenhum. Jesus não vai deixar nenhum dos seus filhos se perder. Isso não é uma boa notícia? Nenhum escapa. Pode ter absoluta certeza. Nenhum que é filho de Deus, que já veio lá dos céus e está tendo experiência aqui carnal, nenhum deles se perde. Nenhum. Olha que maravilha. Não tem engano. Deus não se engana e diz, puxa, perdi um. Nenhum se perde. Beleza? Então tá. Então, quando você passa a entender a sua posição como filho de Deus, é muito maravilhoso, porque você então agora passa através do entendimento, que a Bíblia também vai muitas vezes vai falar do nosso entendimento como sendo espírito. Tá? O apóstolo Paulo falou assim, algumas versões, né, diz assim, outras vezes isso que eu vou falar agora. Com a minha carne, tá, eu sirvo a lei do pecado, mas com o meu espírito eu sirvo a lei de Deus. Ou seja, com o meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Tem outra passagem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí, rapidinho, tá?
para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá. Aqui. Romanos 1, 9 diz assim: porque Deus, a quem sirvo, olha só, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós. Entendeu? Então, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. E lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala, com o meu entendimento, eu sirvo a Deus, mas com a minha carne eu sirvo aos desejos do pecado, que é o embate. A carne querendo uma coisa e o espírito querendo outra. Beleza? Então, o canal da liberdade é isso. Ele propõe, tá, acordar a sua faculdade mental para que você entenda, tá, que você está preso, que você está dando a sua energia aí para a Vilma, né, a dona Torre Vilma, entendeu? E que você precisa se libertar. Tá certo? Eu sei que tem muitos que vêm aqui também e assistem o canal e fica, né, poxa vida, tudo isso que o Wilson está falando faz sentido, está na Bíblia e tudo mais. E eu entendo também que muitos de vocês que estão presos aí têm muito a perder. Não é? Tem família aí, tem filhos, tem negócio e tal. E também não é assim, poxa, né? A gente chegar e falar, sai da torre de vigia. Nós sabemos, entendeu? Mas que você está aí nas torres de vigia e passa a ficar esclarecido, isso é muito bom, isso é proveitoso, porque você já então, como posso dizer, você não vai ficar com medo, não vai ficar com temor, porque agora você entende que é filho de Deus. Beleza? Uma certa ocasião, por exemplo, se não me engano, acho que foi Onésimo, teve um escravo que fugiu lá do seu senhor, beleza? Isso no tempo da escravidão, não estou falando para isso agora, tá? Na nossa época aqui foi abolida essa questão. Mas o apóstolo Paulo aconselhou ele, não, volta para lá, né? Aí até aconselhou, escreveu uma carta lá para o dono dele, falando, olha, trata ele com misericórdia e tal, né? Porque agora ele é nosso irmão. Mas o apóstolo Paulo aconselhou ele voltar para o serviço dele. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo dá o exemplo. Ele foi acorrentado, ele foi preso em Roma. Mas ali ele estava livre na mente. E ele escrevia cartas, não é? Para outras pessoas estando preso, amarrado. Entendeu? Então mostrando o quê? Que nós podemos servir a Deus mesmo estando amarrado. Tá? Não tem pessoas que se convertem na cadeia, não fica lá preso? Às vezes fica até mesmo a pena, a prisão perpétua. Mas continua a servir, passa a servir a Deus através do Espírito, da liberdade da mente. Entendeu? Então você está aí na torre, aí você não vai ficar brigando aqui com a gente porque você entendeu. Fala, puxa vida, eu estou preso aqui na torre, mas aí com o passar dos anos, né, quando for favorável, aí você, como diz o outro, dá um peleco aí na torre. Beleza? Sai fora. Né? Aos pouquinhos vai usando sabedoria, tentando acordar ali os seus parentes e tal, mas tem que ser com muita cautela, senão você vai ser desassociado, vai perder a sua família, vai perder o contato com... E talvez não aguente. Entendeu? Eu mesmo, quando fui desassociado, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu fui pro Beleléu, entendeu? Se não é Deus ali me levantar e nos tal, eu teria. E tem muitos que acabam, né? Mas, mais uma vez eu disse, está destruindo a carne e o espírito sendo salvo. Outra coisa importante aqui, ó, as coisas vai vindo, certo? Luiz, mas quem... Não é... Esquece isso. Aonde está na Bíblia? Eu quero que você me mostre na Bíblia onde está que uma pessoa que não tem salvação. Pelo amor de Deus. Entendeu? A pessoa que se autodestrói, ela está angustiada, ela está doente. Entendeu? Ninguém que está feliz da vida, eu tô mal, puxa vida, não, a não ser que seja por um acidente, né? Mas seja como for, se a pessoa ela é um filho de Deus, tá? O espírito dela está pronto. Sempre esteve. Entendeu? Beleza. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. 24 minutos, olha. Né? Falei bastante coisa aqui em pouco tempo. Mas outras coisas que eu vou falar aqui, entendeu? Outra coisa também que eu quero que vocês vão gravando. Beleza? Olha as palavrinhas que eu quero que vocês gravem. Está tudo consumado. Jesus disse isso. Está feito. Lá em Apocalipse está escrito isso. Seles o livro. Lá em Daniel está escrito isso. Não seles o livro. Lá em Apocalipse está escrito isso. São palavras que nós vamos usar, tá? Que vai fazer todo o sentido e nós vamos precisar dela. Outra coisa. Grave também isso. Esta geração. Ok? Grave essas palavras. Geração. Nós também vamos falar sobre elas. Essas palavras. Beleza? É muito importante que vocês entendam e grave essas frases, palavras na mente.
beleza? Que nós vamos considerar ela. Bom, eu espero então que eu fui claro, mostrando aí, tá, que nós somos filhos de Deus, sempre fomos, entendeu? Sempre tivemos essa inclinação espiritual, porque nós já somos filhos de Deus, beleza? E não julgue as pessoas pela capa. Ah, mas uma pessoa ali, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo outro. Isso não é a palavra final, dizendo que essa pessoa não é um filho amado de Deus. Bom, o maior exemplo que nós podemos dar é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos. Tá? Ele era uma pessoa inclinada para as coisas espirituais. Ele era zeloso, tá certo? Mas, no entanto, dá uma virada de chave e o apóstolo Paulo passa a conhecer Jesus Cristo. Veja, eu não estou dizendo aqui que certas práticas que algumas pessoas fazem aí, que é horrenda, e isso quer dizer então que essa pessoa ela é filha de Deus, tá? Nós vamos falar sobre isso, é como eu quero deixar bem claro isso. Eu não estou dizendo que pessoas que têm práticas terríveis, tá? Embora aquele homem estava convivendo ali com a sua madrasta, o apóstolo Paulo falou para a carne dele ser destruída para que o espírito dele fosse salvo, ele era realmente um cristão, beleza? Porque ele estava inserido na igreja e tudo mais. Ah, Wilson, mas tem muitas pessoas que estão na igreja e tal. Mas é como eu falei, não cabe a nós julgarmos, entendeu? Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: quem é filho de Deus tem inclinação espiritual. Tá? Já vou aqui mais uma vez dar a dica aqui para vocês. Quem é filho de Deus tem inclinação espiritual. Ainda que tropece, ainda que faça alguma coisa errada, ou coisas erradas como o apóstolo Paulo fez, ou como aquele homem mesmo fez ali com a sua madrasta, ou mesmo como Davi, que cometeu um assassinato e um adultério, entendeu? Era um filho de Deus, o escolhido antes da fundação do mundo. Tá? Nós podemos citar aqui Manassés também fez coisas terríveis, era um escolhido de Deus. Tá? Tem mais que nós podemos aí mencionar. Né? Talvez você lembre aí de outras pessoas que cometeram coisas terríveis na Bíblia, mas eram filhos de Deus. Entendeu? Mas tem coisas que depois a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre quem não é filho de Deus, como nós podemos mais ou menos... quando eu digo mais ou menos, entendeu? É no sentido que é um pouco difícil. Tá? Ou muito difícil, porque Jesus, quando ele fala a comparação do joio e o trigo, os discípulos falam assim: o Senhor não quer que nós vamos lá arrancar? Jesus, não, deixa, né, que eles cresçam junto, porque senão vocês vão acabar arrancando uma coisa pensando que é outra, porque eles se parecem. Tá? Mas também outra coisa é que nós não devemos nos preocupar com isso, entendeu? Porque eu já disse aqui, quem é filho de Deus não vai se perder. Tá? Não existe a menor possibilidade de um filho de Deus sem querer ou por engano não ser salvo. Não. Entendeu? Como eu já disse, com Deus não há engano. Deus não se engana. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Já peço aí, eu tô vendo que muitos de vocês estão apreciando os vídeos, mas não estão aí dando seu like, não estão se inscrevendo no canal. Ajuda o canal a crescer. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez e uma ótima noite.